Só que aqui é uma pequena amostra, porque a festa maior é dentro do terreiro. Então aqui a gente distribui para as crianças do espaço. Tá? Eu já estou mudando. Ou seja, quando as crianças fazem aquelas filas para receber as balas, aquelas balas já estão todas consagradas. Já está toda preparada para estar aqui. Aqui a gente traz um pouco para montar e mostrar para vocês o que a gente faz. Onde não vai, aparentemente, tudo nocivo, né? Nada é nocivo. Aos poucos, Dona Rita de Cássia, ex-mãe de encosto, mostra a preparação desse tipo de trabalho e o significado de cada elemento usado. As balas significam o oposto da proteção e trazem enfermidade. Os brinquedos são para atrair as crianças e deixá-las felizes, mas trazem egoísmo, tornando-as individualistas. Isso aqui causa aquela árvore ali, os espinhos. Espinhos. Uma felicidade que se transforma em espinhos. Isso. Porque uma criança mata. E a vida de quem recebeu essa criança vira naquela amargura. A tristeza do espinho. Dona Rita de Cássia explica que esses trabalhos são para destruir a criança e a família dela. Então hoje a nossa juventude está perdida por quê? Por isso aqui. Que atiça, que agride o pensamento do jovem a fazer o que não precisa. Um doce causa esse estrago todo. Causa tudo isso. Quando não, até a morte. Por trás de presentes aparentemente inofensivos, as falsas alegrias. Sorriso de criança comprado com falsas promessas. Para Rita de Cássia, que serviu os encostos por mais de 3 décadas, os pais precisam estar bastante atentos. Não permitir seus filhos apegar nada de alheios, porque o que vai trazer é só lágrima. É um conselho que eu dou: procura Jesus, procura o caminho, porque ali você vai encontrar muita força para tirar seus filhos desta legião. Não permitir seus filhos apegar nada de alheios, porque o que vai trazer é só lágrima. É um conselho que eu dou: procura Jesus, procura o caminho, porque ali você vai encontrar muita força para tirar seus filhos desta legião. Dentro do espiritismo, dos 20 anos que fui, era conhecido como Luiz Paulo de Xangô, Barô. Então, dentro do espiritismo, que é Ibeje, Cosme Damião, o Exu Mirim, que é uma falange de herês, em que muitas vezes pessoas que faziam pedido ao herê e não chegavam a dar o prometido, tiveram trabalho, chegaram a ficar adoentados, foram muito prejudicados. Então vocês que vão em terreiros, ou vizinhos que dão doces como Cosme e Damião, que não tem nada a ver porque é Cosme e Damião, tem sim, porque pertence a essa falange de herê e de heréia, em que quando não estão satisfeitos, não é dado a eles o que querem, as pessoas também são prejudicadas. Então o que não é do bem também é do mal. Então no dia de hoje, em Barracão, como no dia 12, é comemorado os orixás, que é os ibejos, né, que é o início do orixá, né, que é a criança, que é a natureza, que chama besouro, que é o herê do Oxalá, né. Eu também tinha um herê que era chamado Pedrinho da Mata, entendeu? Que dizia que esse herê foi roubar uma fruta, então ele foi queimado, foi pegado fogo, né? Então, como se diz, esse herê foi uma das grandes importâncias em que chegou a enganar uma irmã minha, que ela teria uma grande coisa na vida dela e não teve, né? Não teve. A minha irmã foi enganada, essa irmã a gente ficou muitos anos sem se falar, porque ela foi enganada. Como eu também, quando iniciei no espiritismo, eu não dava doces aos meus filhos, porque eu tinha essa consciência, que lá dentro havia o sacrifício para os orixás, em bichos e matanças, e depois era ofertado nos pés, né, para Ibeje, frutas, doces e balas, aonde eu já tinha essa consciência que herê, quando não satisfeito, prejudicava-se as pessoas. Então, quando eu via meus filhos que iam buscar doce, bala, coisas parecidas, eu não deixava pegar, mesmo sendo espírita. Então, mesmo o senhor sendo pai de santo, não permitia que os próprios filhos se alimentassem desses doces? Não, porque eu sabia que passava por rituais espirituais.
dos ibejos, né, que é a transformação do orixá, que é o inicial, né, que é o besouro, que é o orixá de Xangô, que é da Oxum, que é de Ansan. Aí depois tem toda aquela comemoração, né, e lá dentro já está tendo a matança do orixá, como aqui fora está tendo a mesa de fruta. E eu sabia também que tinha existência de Exu Mirim, que recebe cocada, recebe bolas de gude, uma energia que faz mal às pessoas, negativa. Então nunca deixei meus filhos receberem doce nesse tipo de presente. E para vocês que vão ter aquela visão, não, mas o meu vizinho está dando, mas ele é católico, porque aí já é Cosme e Damião, que foram 2 médicos, fazem parte da mesma. Cosme e Damião, que foram 2 médicos, como Ibejo, como Cosme e Damião, como Doum, é toda uma questão só, é toda uma corrente, em que no final é tudo maligno. Eu não dei a meus filhos, aconselho a vocês não dão de vocês, que esse foi o início da minha vida, de uma vida de 20 anos de prejuízo, e que no futuro possa passar ao pastor o que foi a destruição da minha vida e de outras pessoas também, quando viver no Espiritismo. Mas deixa eu perguntar ao senhor Luiz Paulo, esses doces que eram consagrados, eram apresentados, eles eram consagrados com algum propósito? Qual o propósito que eles faziam lá? Para apresentar a criança, para ela não tomar banho, ser rebelde, para dar alguma coisa de errado na vida dela? Não, inicialmente se falava em prosperidade, né? Sempre se fala, né, em prosperidade, se fala assim que é para saúde, se fala para esse tipo de questão, mas eu já vi uma amiga minha que ela deu doces e doces à filha e breve a filha dela já estava lá raspada no santo. Ela teve uma doença, essa menina, em que o pai de santo disse que se ela não raspasse o santo da menina com 2 anos de idade, tá, a menina morreria. Então a menina com 2 anos, essa menina não tinha nem o que comer dentro de casa, mas teve que se virar em dinheiro para poder raspar o santo. E o início foi isso aí, foi numa questão de uma festa de criança, no dia de Herê, em que começou a se dar doce bala. O Herê veio, falou com a menina, deu os doces para ela, e logo depois essa menina começou a ter manifestação, e o zelador de santo disse que ela tinha que fazer o santo. Eu vi isso por muitas vezes. Então, para essa pessoa que está nos assistindo agora, qual é o conselho que o senhor dá, com mais de 20 anos de espiritismo, que não apresentava nem para os próprios filhos esses doces? Qual é o conselho que o senhor dá? Porque tem cristão que diz, pode comer, não tem problema não, sou blindado por Deus, né? Qual é o conselho que o senhor dá? O conselho que eu dou e que eu peço aos meus irmãos é que não dê nem esses doces, nem essas balas, seja o vizinho que fez por causa de uma promessa, porque muitas vezes a pessoa relata assim, eu fiz uma promessa para poder, uma pessoa que tinha problema de saúde, mas também faz parte da corrente do Cosme e Damião, faz parte da corrente do Ibejo, entendeu? Então o conselho que eu dou é que não dê, porque tudo tem um princípio e um início. E o início dessa minha amiga que teve esse problema na saúde da filha dela, como o meu também início na época, foi a questão de doces e balas. Então o conselho que eu dou é que se afastem, não deem nem aos filhos, nem aos netos e nem aos vizinhos.